aí, pessoal. A gente está aqui para fazer uma coisa um pouquinho diferente, fazer uma homenagem para um grande jogador e personalidade do interior paulista, Gabriel Ricardo Salim Nami. E eu tenho o prazer de estar aqui com o mestre internacional Herman Claudio. Tudo bem, Herman? Tudo bem, Felipe? A gente depois vai deixar ainda uns vídeos bônus de algumas pessoas que conviveram com ele e podem contar um pouco da história, né? Eu convivi só talvez uma década com ele, a parte talvez final da vida dele, e era sempre uma ocasião encontrar. Tanto que quando eu pude começar a chamar o Nami de Gabriel, era como se eu tivesse avançado assim na vida. Tinha toda uma. E era uma ocasião, assim, porque ele sempre falava alguma coisa que ninguém esperava e a gente só se aproveitava disso. Mas quem conviveu muito mais, né? Por exemplo, está aqui o Herman, que seria legal contar um pouquinho da convivência. Ele fez um post recentemente, pode contar um pouco também, de um paulista em Itupeva, acho que 85, né? Acho que foi o ano que eu nasci. Foi 85, sim. E já tem. Primeiro, já é sensacional, mas vamos lá. primeiro pelo nome, né? Você fala Gabriel, eu conheci o Gabriel, eu sempre o chamei de Ricardo, né? Mas Ricardo, o Gabriel tem muitos, mas Nami só tem um, né? Então ele era Nami para toda a população enxadrística. E era uma figura espetacular, assim, distraído ao extremo, mas, por outro lado, muito focado e tinha um amor pelo xadrez, que eu acho que são poucos que podem falar assim. Talvez você conheceu o velho Alzir Biava. Mas, não tive a sorte. Não tive a sorte. Não teve? Puxa, que pena. Esse sim, era também apaixonado. Outra figura espetacular. Bom, mas ficando no Nami, eu tive o prazer de conviver com ele de diversas formas. Eu estava olhando há pouco, eu joguei 9 partidas com ele entre 1979 e 2008. E foi muito equilibrado. Eu acho que eu estou na frente, tipo, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6 vitórias, 4 vitórias e 2 derrotas e empates. Uhum. E o interessante é que eu fui numa época contratado por Matão, e uma das razões era porque na região Ribeirão Preto era Deus, né? Não tinha quem tirasse. Então, uma das razões para eu ir para Matão era ver se tentava ganhar uns jogos regionais contra a equipe do Nami e do Canarinho. E isso durou o quê? Eu joguei para o Matão uns 4 anos, mais ou menos. E o fato é que a gente nunca conseguiu. Fomos eternos vices. Depois que você foi para lá, eu acho que aí sim deu alguma... a gente ganhou alguns jogos, mas eu tendo a achar que era basicamente a mesma equipe de Ribeirão, só que mais envelhecida, então acho que não era a mesma... Pois é. Eu joguei na primeira vez que joguei com o Ribeirão, acho que ainda estava o seu Aldo Miller, o professor Álvaro Cardoso, que era uma figuraça. E aí tinha, lógico, o Canarinho, o Nami, e tinha vários outros que foram bons, né? Edmur. Pois é, mas o Nami, ele era um jogador, ele quando sentava no tabuleiro, ele se entregava todo, né? Era uma concentração espetacular. E na época, quando a gente começou, ainda era permitindo fumar no tabuleiro. E ele era um fumante inveterado. Então, era um tal de fumaça no tabuleiro, cinza de cigarro. Eu só conheci um pior que ele nesse aspecto de espalhar cinza no tabuleiro, que era se você nem deve ter ouvido, era o Holman, que era lá de Piracicaba. Esse já morreu há muito tempo. Esse, no fim da partida, cada lance tinha que poupar um pouquinho. Mas o Nami, tanto que tem a famosa... ele era cabeludo, né? Cabelo encaracolado, e tem a famosa anedota que chega a uma certa altura, ele concentrado,
com o cigarro preso na mão, e daqui a pouco começou a sair fumaça do cabelo dele, né? E, por casualidade, eu tenho uma caricatura sobre isso, eu posso mostrar aqui? Pode sim. Então, tenho essa caricatura aqui. Pegando fogo no feito cabelo. Pelo Cisa. Dá para ver ou não? Dá para ver. Sérgio César da Silva, lá de Araçatuba, ele assina como Cisa. Tem uma outra pequena caricatura dele aqui, narigudo como eu, mas, sim, assim, histórias espetaculares, nem todas são publicáveis, claro. Mas espetaculares. Tá? E uma das coisas eu publiquei esses dias, encontrei, da época que eu era presidente da Federação Paulista de Xadrez, eu encontrei o boletim, as planilhas do Campeonato Paulista de Itupeva, em 1985, que foi ganho pelo James. E lá aconteceu uma anedota não totalmente agradável para o Nami, mas mostra o amor dele pelo xadrez, que ele foi jogando, estava jogando bem, talvez tenha sido o melhor paulista que ele jogou na vida dele, e quando entrou na última rodada, ele tinha chances matemáticas de ser campeão. Mas depois da 8ª rodada, Itupeva é perto de Jundiaí, e o pessoal estava hospedado em hotéis em Jundiaí. E depois da última rodada, da 8ª, penúltima rodada, ele teve uma aceleração cardíaca. E foi internado. Aí fizeram os exames, aí passou, aí o médico simplesmente chegou, olha, proibiu ele de jogar. Tá? E eu, nesse inteirinho, eu tinha chegado para a última rodada, eu não estava jogando o campeonato, e como presidente da federação, lógico, eu fui atrás para ver se está tudo certo. E até antes seguramos o emparceramento por causa dele. E aí, quando vi que não tinha condições mesmo, o médico disse, não pode de jeito nenhum. Aí, convenceu o Nami de ficar no hospital. Parecia ser, né? Querendo arrancar as coisas para sair e a Itupeva jogar. Né? E dá para entender, quem conhece e acometido do vírus sabe que, você está bem num torneio, talvez seja o torneio da tua vida, e de repente você não pode jogar. Né? E aí acabou ele não indo realmente, né? Mas uma tristeza muito grande, e ele não foi emparcerado e o James foi campeão. É bem possível, teria mudado totalmente, né? Se ele fosse emparcerado na altura. Não dá para saber, mas teria chance. Não dá. Mas eu acho que nem ele seria o favorito, né? Porque ele precisava de alguns resultados para ter chances reais. Mas queria de tudo quanto é jeito jogar. Lógico, você tenta, né? Então foi uma anedota bem legal, eu acho. Tá? E assim, ele sempre foi uma pessoa muito risonha, agradável, como eu disse, distraído. Às vezes ele entrava numa conversa e embora presente, tinha perdido tudo que a gente tinha falado antes. De muito boa índole, assim. Então, realmente foi uma tristeza que ele nos deixou muito cedo, né? Sem dúvida. Eu lembro uma coisa que marcou, que a gente estava... Isso, eu nem lembro em que ano, mas você estava na conversa, né? E a gente estava comentando como o estilo de xadrez do Nami era uma coisa diferente, né? Eu lembro que o Frade falava que enquanto ele tentava entender os lances do Nami, ele perdia todas, porque ele gastava um tempão e não conseguia fazer sentido daqueles lances. Só depois, quando ele parou de pensar no que o Nami queria fazer, ele começou a ter uns resultados, né? E eu lembro que você comentou, mas vocês acham que não tem uns caras... as palavras provavelmente não são exatamente as mesmas, mas você acha que não tem alguns caras a nível mundial que jogam desse jeito maluco, né? E eu parei para pensar e falei, que interessante, né? Quem são esses caras, né? Porque eu lembro que ele fazia... a maneira como ele pensava xadrez era muito diferente. Ele explicava uma posição pra gente e eu falava, mas
que ele tá falando, né? E ainda assim saíam lances bons dele, vira e mexe. Sim, sim, sim. Não é por nada que a gente... Muitos dizem que o estilo do jogador é o reflexo da personalidade, né? Uhum. Ele jogava umas francesas retorcidas né? E jogavam mais. Jogavam, por exemplo, eu com ele de brancas, ele sofria bastante. Mas eu de pretas eu sofria também. Inclusive, vamos dizer, alguma das partidas que empatei com ele foi claramente por baixo. E assim, tinha um peão-dama e começava a apertar, e jogava os finais razoavelmente bem, assim, estrategicamente eu acho que muito bem, falhava em algumas coisas técnicas, né? E talvez por isso eu tenha podido me salvar em um ou outro. Mas, sei lá, e ele tinha uma outra coisa, era o de encontrar planos. Aí nisso ele me lembra muito do Granda, em outro patamar, Aham. evidentemente. Mas o Granda é um jogador assim. Você olha a posição, poxa, não tem nada aqui, né? Uhum. E o Granda sempre vai achar alguma coisa, né? E o Nami era nessa linha. Tá? Tirava os coelhos da cartola. Exatamente. Tirava mesmo e procurava, né? Lógico. Isso é muito jogador. Jogador nem tenta tirar da cartola. Né? Tá equilibrado, tá bom, põe empate e ponto. Isso é muito. A gente vê no xadrez mundial um pouco isso, né? Quando na década de 50, 60, a, era uma visão que o jogo de xadrez estava acabando. Tudo ia empatar, não sei o quê. É que o pessoal dava para empate em posições onde se podia fazer muita coisa ainda, né? A escola do Bofênix, Mislov. E hoje em dia, não. Hoje em dia é um caixa, ele vai até buscar onde não dá. Né? Então, e lógico que isso tem um apoio do estudo pela eletrônica. Então, hoje em dia, o pessoal toma riscos calculados, né? Baseado em estudos de abertura e a técnica, por causa mesmo hoje em dia, você acompanha um final que você jogou há muito tempo e põe um stockfish para analisar. É impressionante a quantidade de besteiras que a gente fez, né? Então, com esse apoio do computador, a gente acaba melhorando. Né? Então, a técnica de finais dos jogadores modernos é muito superior aos anteriores. É uma evolução normal do esporte. Eu acho que, né, qualquer esporte você sente uma evolução com o tempo. Não, sem dúvida. Agora, mas isso é interessante que você falou, porque você ainda assim precisa correr um grau de risco, principalmente para em finais, ou numa posição de meio jogo que você não está preparado, isso vai da sua criatividade, confiança, né? Foi o que você falou, o pessoal empata rapidinho em 20, quando tem gente que está ali buscando recurso ainda, né? Lógico, isso também tem o outro lado da medalha, né? Quer dizer, por exemplo, gente que diz, critica, vocês empatam em 10, em 15, né? Cada caso é um caso, né? Também você pode dizer o seguinte, se você joga um torneio longo, um descanso de vez em quando vai bem, né? Então, você tem que administrar as suas próprias energias. Não, Né? sem dúvida. Tá, e agora, evidentemente, que tem gente que faz isso demais. Energia economiza em todas as partidas. Exato. O Grishuk, uma época, falava brincando que ele ia para os torneios para poder empatar rápido, descansar, para poder voltar para a família dele depois, que ele lá que era Pois é. Mas nesse caso, acho que o Nami era o inverso, né? Ele dava toda a energia ali nas partidas. Sim, é difícil. Voltando para o meu caso, por exemplo, eu vejo claramente, por exemplo, o número de empates que eu tenho rápido, eu diria que 70% são de pretas. E só 30% eu de brancas. Né? E quando eu estou de brancas, eu não dou para o empate assim tão rápido. Né? Então, só tem circunstâncias, às vezes, do torneio. Se empate, tu vai ganhar um torneio, vai classificar, sei lá eu. Né? Mas eu, por exemplo, tinha jogadores como
Segal, Cícero, quantas vezes Rochinha, quantas vezes recebi proposta de empate no lance 10-12, né? E aí, se você está de pretas, você tem que ter uma certa coragem para recusar, né? Principalmente contra o Rochinha, em realidade. O Rochinha era terrível, porque o Rochinha não queria jogar mesmo, era do time que vai descansar, né? Mas quando ele precisava jogar, ele era terrível. Aliás, nesse torneio mesmo de Itupeva, curiosidade, ele terminou invicto, terminou acho que em quinto, sexto lugar, mas ele não jogou a penúltima rodada, por motivos que eu não me lembro. Tá? Mas ele pediu para não ser emparcerado. Não sei se ele tinha uma simultânea, alguma outra coisa, mas ele também foi um dos que podia ter sido campeão. Aí chegou na última rodada e ganhou do Aro. Então, o Rochinha não jogou a penúltima, o Nami não jogou a última, então afetou um pouco o emparceramento, né? Ah, não, sem dúvida. Eu vi a lista os resultados, assim, a lista de jogadores, e, sei lá, 20 ali são praticamente lendas do xadrez. Sim, de todas as partes da tabela. Esse torneio foi, sem dúvida alguma, muito interessante. Foi muito forte o torneio, muito forte. Eu fui o presidente da Federação Paulista por 3 períodos, portanto, posso dizer 6 anos, né? E, portanto, organizei 6 campeonatos paulistas. E, de longe, o de Itupeva é o que eu mais gosto. Tem mais, memórias e foi muito forte. Né? Eu dava aula para o Mark Meyer, que era o presidente da AXO do Brasil. Dava aula para ele com uma das filhas. E aí, numa certa altura, a gente acaba ficando amigo e tal, né? Ele perguntou, como é que eu posso ajudar? E estava chegando perto do Paulista e ele comentou, Aí eu comentei, será que você não consegue fazer isso? Ele falou, aí falei valores aproximados, problema nenhum. E aí ele depois impôs só uma condição que fosse em Itupeva. Porque a fábrica da Axo era em Itupeva e ele queria uma espécie de retribuição para a comunidade. E é uma indústria química, né? Então nem sempre é muito bem visto pela uma maneira de fazer média. Bom, muito obrigado, Herbert, pelo seu tempo, generosidade com as palavras. Segue o pedido que mais e mais das suas memórias sejam publicadas por aí. Você já está fazendo isso a conta-gotas no Facebook, mas de qualquer forma, uma hora, tendo a achar que você nunca vai ter tempo de mandar todas elas, mas enfim, fica o pedido, né? Acho que... Tá bom. E é isso, pessoal. Agora vocês sigam com alguns vídeos de alguns grandes jogadores, né, e parentes que falaram algumas palavras sobre o Gabriel. E é isso. Até mais, pessoal. Tchau, tchau, Herman. Espero, eu nem vou dizer se acredito ou não acredito, mas se houver vida além, espero que ele esteja observando. Tá bom? Bacana. Um abraço, Grande Herbert. abraço. Tchau, tchau. Tchau. Oi, Felipe. Tudo bem? É um prazer a gente falar sobre o amigo Ricardo Gabriel Salim Nami, companheiro que se tornou um excelente jogador e, por outro lado, foi um mito aqui do interior. Muito bem, eu o conheci em 1968, quando jogamos pela primeira vez. E durante mais de 40 anos a gente se encontrou, conversamos, participamos. Inclusive ele jogou por Matão, a gente viajava junto. Eu inclusive, quando ia nos torneios, ficávamos juntos no hotel, dividia com ele o apartamento. Enfim, acabamos jogando na terceira idade, se encontrando e jogando na terceira idade, no jogo do Jores, né? Muito bem. Isso me permitiu ter uma visão que eu considero a certa do Gabriel. Muito bem. Quem foi Gabriel para mim? Primeiro, era uma pessoa muito agradável,
muito inteligente, de muito bom coração, de uma simplicidade praticamente franciscana. E com detalhe, ele era desprovido de maldade. Eu nunca vi ele criticar alguém severamente assim. Ele criticava atos, atitudes, sem falar que o cara que fez a coisa errada é falsário, bandido. Para ele não existia isso, certo? Por outro lado, as nossas conversas foram interessantes. Inclusive ele falava amorosamente sobre a sua filha, a Daniela, que era líder estudantil em Araraquara. Ela fez protestos, apareceu até na televisão, e era o orgulho dele. Só que depois ele terminava dizendo, ela não puxou o pai. Esse era o Nami. Como éramos professores, um dos assuntos nossos era sobre educação. Falávamos os mais variados assuntos relacionados à educação. Pois bem, certa feita, ele comentou o seguinte. Ele dava aula à noite lá em Ribeirão Preto. Mário, os meus alunos, coitados, são pobres, trabalham o dia inteiro, uma malhação danada, a maioria é servente de pedreiro, entregador, essas coisas. Olhe bem, eles vêm para a escola cansados, alguns até com fome. Você acha, hein, Mário, que eu vou ficar dando fórmulas matemáticas para eles? Na realidade, eu mostro as minhas experiências de vida para animá-los e encorajá-los. Ele falou isso e eu considero de uma sinceridade muito extrema. Por outro lado, as más línguas adicionaram essa frase dele na condição do mito, como se fosse uma das passagens dele. Pois bem, por outro lado, ele era completamente desligado das coisas terrenas. Impressionante. Acho que foi a pessoa mais distraída que eu conheci. Ele não tinha problema de perigo, de medo, atenção, cuidado, certo? Às vezes no palavreado, às vezes nos gestos. Aliás, essas atitudes dele é que o tornou praticamente um mito da extravagância, né? Que só ele faria, mais ninguém. Muito bem. Olhe bem, como é que ele era distraído? Era ao ponto, por exemplo, ele punha uma camisa e errava as casas dos botões. A camisa ficava, para ele está tudo bem. Às vezes esquecia de pôr a cueca, às vezes punha uma meia só. Ele era completamente desligado do mundo. E eu fico imaginando ele nas autoestradas, com aquele carrinho dele, e nunca aconteceu nada. Nunca. E, pelo amor de Deus, a gente chegava à conclusão que o anjo da guarda dele não era um anjo da guarda comum, era o arcanjo Gabriel em pessoa. Além do que, o canarinho consertava tudo que podia dar de errado. O canarinho, o irmão dele, e eu considero irmão porque era muito mais que amigo, sempre estava do lado dele, né? Com isso aí a gente pode dizer o seguinte: o Nami vivia praticamente no limbo, um negócio completamente diferente. Esse foi a pessoa que eu conheci. Muito bem. Eu vou falar um pouquinho sobre o enxadrista, né? O enxadrista Gabriel Nami. O que eu vi, o que eu senti. Ele praticamente não tinha estudo nenhum de xadrez, de teoria, essas coisas. Ele tinha um livro do Petrosian e jogava como tal. Eu só posso dizer uma coisa: se ele tivesse ido para a capital e se dedicado, hoje ele seria um jogador titulado, quiçá grande mestre. A força dele de análise era uma coisa impressionante.
Então, seguindo o exemplo do Petrócia, ele ficava jogando, armando, e a hora que o adversário organizava um plano, aí entrava a análise concreta dele, que era excepcional. Analisava um cálculo praticamente perfeito. E tinha, inclusive, acompanhado de lances absurdos que só ele podia fazer, né? Olhe bem, o Jaiminho Gimenez, numa ocasião, queria mandar para o informador a sigla LG. Como tem ponto de exclamação, interrogação, essas coisas, qual seja lance de Gabriel. Só ele poderia fazer aquilo, ou um negócio muito extravagante. Eu vou dar um exemplo bem claro. Ele estava de brancas, com o fianqueto do rei feito, o bispo G2, os peãozinhos ali. O adversário empurra F3, um peão em F3, apoiado por um peão de G4, apoiado por um peão de H5. Aonde retirar esse bispo? Até um principiante faria bispo F1. Ele jogou bispo H1. Incrível. Não obstante, daí uns 10, 12 lances ele conseguiu dar jogo para aquele bispo. Tudo baseado em análise concreta. Daí, e note bem, eu vi ele vencer muitos mestres internacionais, inclusive grandes mestres. Em Bragança Paulista, por exemplo, apareceu lá numa das equipes um grande mestre argentino, o Sopi, acho que era esse o nome, e quis fazer uma brincadeira com ele, não aturou 21 lances. Eu acho que ele tinha um potencial enorme para ser bem maior do que ele foi como enxadrista. É isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado. Eu tive a honra de ser convidado pelo Felipe, o grande mestre Felipe Aldebes, para participar de uma homenagem ao Nami, Gabriel Ricardo Salim Nami, figura muito importante do xadrez brasileiro, principalmente do interior de São Paulo. E eu fui incumbido de contar algumas histórias do Nami. Quem é enxadrista há um bom tempo sabe o que são as histórias do Nami. Para quem não sabe, é importante começar dizendo que a gente conta essas histórias dele há muito tempo, mas elas são extremamente respeitosas e principalmente muito carinhosas. A gente conta essas histórias do Nami porque a gente sempre gostou e continua gostando muito dele. Bom, quem conheceu o Nami também dispensa apresentações. Para quem não conheceu, ele era genial, muito inteligente, mas não se ligava em questões de senso comum. Pelo contrário, ele parecia ter um desprezo subconsciente pelas coisas de senso comum. E isso fazia dele personagem de histórias muito divertidas, justamente pelo contraste entre essas duas características da personalidade dele, né? De um lado a genialidade e de outro o desprezo pelas questões de senso comum. Vou começar por umas histórias curtas, que me foram contadas por terceiros. Eu não vivi essas. E a primeira história que eu conheci dele, acho que é a primeira, uma que era o tempo que ainda podia fumar. Ele fumava muito, uma pena, desde muito jovem, fumava muito. E ele estava jogando uma posição complicada, e ele, quem conheceu ele, era cabeludo, né? Tinha um cabelo
E ele estava com o cigarro aqui, né? E com a mão assim na mesa, começou a pensar, o cigarro aqui, o cigarro foi queimando e acabou pegando fogo no cabelo dele. Quando me contaram isso pela primeira vez, até aventaram a possibilidade que alguém tivesse jogado água, refrigerante, para apagar. Mas eu confirmei com ele essa história, ele admitiu que aconteceu, mas disse que a parte da água e do refrigerante era fake news. E ele falou, não, eu percebi e apaguei assim mesmo. A segunda história também muito antiga. Eu era adolescente ainda, e quem me contou também era adolescente, que a gente tem uma idade próxima, muito próxima. Quem me contou, e não só uma vez, foi o Milos, né? Hoje grande mestre Gilberto Milos. Milos foi jogar um torneio e encontrou o Nami chegando no torneio. Eles se encontraram na calçada. E o Nami chegou com 2 malas e viu o Milos. Ô Milos, você sabe onde faz a inscrição do torneio? O Milos falou, Nami, tá bom. Ó, fácil, atravessa a avenida aqui, do outro lado da avenida ali, ó, naquele ginásio ali, faz a inscrição. Eu preciso fazer minha inscrição. Então vai logo, hein, porque acho que está terminando o prazo. Eu vou logo. E saiu para fazer a inscrição. E o Milos, Nami, o que foi? Não é melhor levar as malas? Boa ideia. Uma terceira história, quem contou para a gente foi a filha do Nami, Daniela. Ela ligou para a casa deles, ele atendeu, e ela disse, oi pai, eu terminei aqui, você vem me buscar? Eu vou te buscar. Onde é que você está? Aí ela deu o endereço para ele, no centro. Não, daqui uns minutos eu estou aí. Me espera aí na calçada que passo aí. E de fato, depois de alguns minutos, a Daniela viu o carro do Nami apontando no quarteirão ali onde ela estava, foi se aproximando dela, ela acenou para ele acenou e riu para ela, e passou reto e foi embora. Era o Nami, típico. E uma outra história que também a Daniela contou, aí no caso poderia ter consequências graves. Ela chegou da escola, alguma coisa assim, na hora do almoço, e o carro do Nami estava na rua, como que estacionado, né? Mas com o motor ligado e a porta do carro entreaberta. Ela entrou em casa, né? E perguntou, vó, cadê o pai? E a avó disse, eu acho que ele está no quarto. Aí ela foi até o quarto, abriu a porta, ele estava dormindo. Ela chamou ele e falou, pai, você deixou o carro ligado na rua. E ele falou para ela, você desligou? Eu vou desligar. Tá bom. Só isso. Depois que ela ficou sabendo, ele levantou de manhã, tinha um compromisso numa outra cidade, mas achou que não tinha dormido bem à noite, achou que estava com muito sono para viajar, talvez fosse perigoso. Mas aí ele já tinha entrado no carro, ligado o carro, mas falou, quem sabe, tomando mais um café, alguma coisa assim. E aí entrou em casa para tomar um café, coisa rápida, deixou o carro ligado. Mas aí achou que não tinha jeito mesmo, que tinha que dormir.
mas esqueceu que o carro estava ligado lá na rua e ficou lá umas horas e teve muita sorte de não ter acontecido nada pior. Coisas do Nami, essa figura fantástica de quem a gente gosta muito. Bom, no primeiro bloco, digamos assim, de histórias muito carinhosas do grande Gabriel Ricardo Salim Nami, eu esqueci de contar uma. Aquele foi o bloco de histórias rápidas, me contadas por terceiros. Mas tem uma outra que me foi contada por um enxadrista, Haroldo Cunha. E Nami chegou apressado para começar a partida, relógio dele já correndo. Ele chegou tipicamente procurando, palpava todos os bolsos, sempre estava procurando alguma coisa. Era uma caneta, saiu de um dos bolsos da caneta, ele sentou, anotou C4, estava de brancas, anotou C4 e ato contínuo jogou cavalo 3 bispo rei. E agora vamos entrar numa sessão de histórias que eu vivenciei. São duas histórias envolvendo outros enxadristas também, e duas histórias que foram construídas, digamos assim, a duas mentes, né? Na primeira história, o Gabriel estava jogando com o Cícero, mestre internacional Cícero Nogueira Braga. Naquela época, o Cícero jogava por matão. E estavam na abertura ainda, primeiros lances, assim, poucos lances, e o Cícero começou a pensar. E o Gabriel, como era de praxe, começou a andar pelo salão. Né? Andava e saía para fumar e andava, de vez em quando parava do lado da partida com Cícero, ficava na posição típica dele, assim, mais ou menos assim, e para dar uma olhadinha e andava. E o Cícero pensou muito. Para aquele momento da partida, não era usual pensar tanto assim. Não lembro exatamente, talvez 20 minutos, alguma coisa assim, ou até um pouco mais. E resolveu fazer um sacrifício posicional de peão. Para ganhar o peão, o Nami tinha que dar o bispo-rei, que estava já afianquetado. Né? E Cícero então fez o lance, o Gabriel chegou, sentou, analisou, tipo 1 minuto, 1 minuto e meio, e fez um lance de desenvolvimento, recusando o peão. Depois da partida, Cícero nos revelou a impressão dele nesse momento. Ele, naquele momento, pensou, pô, mas que conceito, o homem realmente é um monstro em estratégia. Mas a gente também teve a versão do Nami daquele momento, que nos foi contada também depois da partida pelo Canarinho. O Nami sentou, fez o lance de desenvolvimento, que não capturou, que não ganhou o peão, né, que tinha sido sacrificado pelo Cícero, e ele levantou, deu aquela olhada assim, procurando o Canarinho, que era um grande amigo dele, realmente confessor, era muito importante para o Nami o Canarinho. Achou o Canarinho também andando pelo salão e foi até ele e falou, pô, Canarinho, o cara pendurou um peão e eu não vi.
nem me passou pela cabeça que ele pudesse fazer uma capivarada dessa a essa altura da partida. E uma segunda história que eu também presenciei envolveu o mestre internacional Alexandru Segal, também uma figura muito importante no cenário enxadrístico nacional, figura também especial. E quem é das antigas sabe, o mestre internacional jogava vários torneios abertos, jogava bastante, e ele vendia livros de xadrez, né? Então, em todo torneio ele levava os livros lá que ele vendia e colocava ali uma espécie de bancada. E os livros dele ficavam em exposição ali durante todo o torneio, né? E a gente podia ver os livros tal, e eventualmente comprar. Bom, e o que eu vi, estava para começar uma rodada do torneio, e eu vi o Nami lá perto da banca do Segal, junto com ele, e de repente eu vi o Nami andando pelo salão, meio apressado, com uma expressão de sorriso contido, que era típico dele, que era mais ou menos assim. e atrás dele, o mestre Segal, muito bravo, mesmo de longe dava para ver que o mestre Segal estava bravo. Eu estava longe, não dava para saber o que o mestre Segal estava falando, mas dava para imaginar que rapaz, o que é isto, rapaz? Não, isto não se faz, o que é isto? O que é isto? O que é isto, rapaz? E inclusive tentando segurar o Nami, né, que estava andando ali, o Nami mais forte, mais pesado, continuava andando com o sorriso contido típico dele. Bom, aí começou a rodada e tal, e depois da rodada eu fiquei curioso, né? E fui conversar com o Nami. Eu falei, o que aconteceu? O Segal estava bravo pra caramba ali com você. E eles eram muito amigos, né? Era uma amizade ali muito divertida. Quando juntava os dois, a gente dava muita risada. E o Nami me contou. Ele falou, não, é o seguinte. Eu fui lá conversar com ele lá, ele estava lá na banca dele lá, e comecei a dar uma olhada assim e vi que tinha 3 livros que me interessavam. E eu também fiz uma avaliação de quanto valeriam aqueles livros. Quando eu fiz a soma mentalmente, eu tirei meu talão de cheque do bolso, abri o talão de cheque, peguei a caneta, comecei a preencher uma folha de cheque. E o Segal vendo tudo isso. Estava ali, me vendo. Um pouco de longe, mas me vendo. Destaquei a folha, guardei meu talão de cheque, guardei minha caneta, dobrei a folha, bem dobradinha em 4, me aproximei do Segal e coloquei no bolso dele o cheque preenchido. Ele ficou impassivo. Ele não esboçou nenhum tipo de reação facial, não falou nada, não perguntou nada. É como se não tivesse acontecido nada. E depois disso eu peguei os 3 livros e saí. Só aí que ele tirou o cheque do bolso e olhou o valor. Bom, e ele não concordou com a minha avaliação, pelo jeito. Ele saiu desesperado atrás de mim. Mas eu paguei o preço justo. Ele queria me enfiar a faca. Figuras. 2 figuras. Bom, primeiramente é um grande prazer fazer um vídeo para resgatar a memória do nosso grande amigo Gabriel Nami, figura ímpar do xadrez brasileiro, que
para mim foi de longe o maior jogador de xadrez de Ribeirão Preto de todos os tempos, né? Eu conheci o Gabriel em 1992, durante a Copa Latino-Americana, que teve no Hotel Brasilton, aqui na região da Augusta, em São Paulo, né? E me chamou a atenção aquela figura diferente e aquela pose dele, na época podia fumar, né? Com o cigarrinho aqui, pensando. E assim, foi o primeiro contato. Depois, no final dos anos 90, eu comecei a me aproximar mais, porque a gente jogava muito em Americana, aquelas etapas do Campeonato Paulista, aí que fui conhecer ele, o Canarinho. Eu era, na época, um jovem aparecendo ali, e eles começaram a conversar comigo. Eu jogava por Marília, a gente conseguiu bons resultados por Marília, e eles conversavam, queriam me levar para Ribeirão e tal, até que no ano de 2004 deu certo. Eu fui jogar por Ribeirão Preto e tinha uma situação engraçada, porque apesar de Ribeirão ser a maior cidade da região, eles estavam há 9 anos na fila, né? E então, quando eu fui, a gente conseguiu pela primeira vez em 2004 ganhar os jogos regionais, depois dessa fila grande, e eu lembro até hoje da felicidade deles, que os regionais, para quem é da cidade, é uma coisa, assim, depois eu fui entender, é uma coisa que eles vivem no dia a dia, né? E aquela rivalidade e tudo, e ganhamos depois de 9 anos, e assim, me lembro até hoje dessa comemoração, saímos para tomar uma cerveja, foi na cidade de Matão, né? E foi muito legal, eles contando histórias do passado, do xadrez, falando do meu professor Helder Câmara, né, que é um grande ídolo para mim, e foi muito legal aquela noite, eu lembro com muito carinho até hoje, né, daquela primeira conquista, né, daquela equipe, infelizmente só eu estou vivo, né, era eu no primeiro, o Nami no segundo, o Chiquinho de Minas, Francisco José dos Santos no terceiro e o Canarinho no quarto tabuleiro, outra lenda do xadrez de Ribeirão. E aí, sigo jogando vários anos por Ribeirão, até 2016 eu joguei por Ribeirão, né? E tive várias passagens muito legais com o Nami, algumas que chamam a atenção e falam um pouco sobre ele, né? Num jogos regionais, o primeiro que o grande mestre, então cubano, Neuros Delgado, jogou pela gente, primeira rodada, o Gabriel, naquele estilo dele excêntrico de jogar, né? E aí ele está analisando e o Neuros dando palpite para o adversário e tal, né, no sentido de buscar as melhores análises e tal. E aí o Gabriel está de branca, o rei dele vai para G3, F4, G5, aí tem uma hora o Gabriel fala, não, mas se eu voltar para F4 você me dá perpétuo, né? E na verdade o Neuros, um grande mestre 2600 na época, está analisando com ele lá tentando dar mate. Aí o Neuros morreu de dar risada, porque o Gabriel estava com medo de tomar perpétuo numa posição que o rei dele está tomando mate, né? E isso mostra um pouco do otimismo que ele tinha, uma coisa muito legal e que agregava muito para a equipe, né? E duas situações legais que aconteceram, uma eu posso citar os nomes, a outra não, né? Mas num dos anos, o grande derby da região era quando jogava Ribeirão Preto e Matão, que eram as duas equipes mais fortes, né? A nossa equipe na época era eu, o Gabriel, o Canarinho e o Capelari, e Matão era o Eudebs, o Vivaldão, o Jimenez e o Vivaldinho. E aí, na véspera da decisão contra Matão, né, eu brinquei, né, porque em 2003 o técnico Vanderlei Luxemburgo ele ia lançar um jogador no Cruzeiro na grande final da Copa do Brasil, acho que contra o Flamengo, e aí ele no vestiário colocou assim uma caixa com uniforme para o jogador e uma caixa com fralda, que era garoto o cara, né? E aí ele fala assim, você pode escolher, é fralda ou é uniforme, né? E aí o que aconteceu foi que aliás, não era o Capelari da nossa equipe, era o meu aluno Leandro Juquemura que jogou. Eu lembro que ele até morreu de dar risada com a história. Foi o Leandro Juquemura. E aí eu falei pro Gabriel, né, que ele estava nervoso antes do derby, né, e tal. E aí ele olhava com aquela cara, né? Mas aí no outro dia ele fez o ponto decisivo para a gente
e deu a vitória para Ribeirão, se não me engano. Aliás, ele ganhou do Frari, eu estou falando tudo errado as equipes. Ele ganhou do Frari nesse match, se não me falha a memória. Ganhou do Frari e ganhamos de 2-1,5 e por causa da vitória dele ganhamos o match, né, desse derby que acabou sendo decisivo para a nossa conquista. Aí tem um outro ano, esse eu não vou poder contar o nome dos personagens, mas a gente chega na última rodada podendo empatar com a equipe que a gente vai enfrentar, né? E a equipe que a gente vai enfrentar tem claramente um ponto fraco ali, que eu obviamente não vou falar o nome, mas a gente foi, enfim, na véspera fomos tomar um chopp lá, eu não sei se foi a primeira vez que eu fui no Pinguim, ou a gente, enfim, decidiu lá no Pinguim tomar um chopp e tal, Canarinho era vivo, inclusive, e aí eu falei pro Gabriel, você pega o ponto fraco deles e tal, vai ter que, contamos com a sua vitória, e os outros 3 fazem um ponto, né? Ainda que a gente era bem favorito no match, na minha opinião, né? Mas, enfim, acabou acontecendo que eu ficava sacaneando. Gabriel, tem que fazer, filé com fritas. Hein? E aí quem conhece o Gabriel sabe que ele ficava pensando naquilo e depois falava, mas é filé com fritas mesmo? Não sei o que, depois de meia hora, né, que eu tinha falado, mas é filé com fritas mesmo? E aí eu fiquei enchendo o saco dele até outro dia, tal. Ele fez a parte dele, ainda bem, né? E aí a gente acabou campeão, mas era engraçado essa característica do Gabriel. Ele ficava pensando no que você falava, aí passava meia hora do que você falou, ele ia lá e falava de novo, né? O que você tinha falado meia hora atrás. Mas, enfim, são muitas histórias, uma saudade enorme de poder ter o convívio dele, né? Uma figura de uma generosidade ímpar, que todo mundo adora, né? Espero que, passando a pandemia, aí, a cidade de Ribeirão resgate a memória dele, fazendo muitos torneios e homenagens, porque ele merece muito, né? E, enfim, eu espero que esse material que o Felipe está fazendo, que é muito legal para resgatar a história do xadrez brasileiro, possa passar um pouco do que foi o Gabriel para as novas gerações. E eu tive a oportunidade, logo que ele morreu, fazer um memorial no Clube Xadrez São Paulo, que contou com a presença de 3 grandes mestres, né? E foi um evento maravilhoso, mas eu acho que um cara como ele merece todas as homenagens e que a gente possa, passando a pandemia, aí, retomar as coisas e que ele possa receber muito mais homenagens que ele merece. Ele foi vital para a história do xadrez de Ribeirão Preto e um personagem inesquecível para o xadrez brasileiro. Bom, eu fui convidada, né, a falar algumas palavras sobre o Gabriel Nami, nosso querido Nami. Eu tive o prazer e a honra, né, de conviver com o Gabriel durante alguns bons anos, né? Eu já o conhecia quando eu ainda representava a cidade de Batatais, já sabia que ele era uma lenda, né, no contexto regional e nacional de xadrez. E então, quando eu comecei a competir pela equipe de Ribeirão Preto, eu tive esse privilégio, né, de ter essa convivência mais próxima com ele e conhecer, né, o amor e a paixão que ele tinha pelo xadrez. Eu nunca vou me esquecer dos momentos, né, que a gente estava, após a partida, principalmente, analisando, né, o que tinha acontecido, o entusiasmo que ele tinha, né, era uma pessoa, assim, que tinha um entusiasmo em relação às posições, e que era engraçado, porque ele tinha um hábito, né, de, durante as partidas, fazer uma pose, assim, um pouco reflexiva, né, em que você via que ele estava muito concentrado, e quando a gente estava analisando as partidas depois do torneio, lá no alojamento, no hotel, ele fazia exatamente a mesma coisa, ou seja, para ele era tão sério quanto o momento da partida. Eu acho isso muito revelador, assim, da maneira como ele vinha o xadrez, né? Ele era um apaixonado pelo xadrez, ele era um grande estudioso do xadrez. Acho que ele tinha, assim, um interesse genuíno por entender xadrez, né? Além do mais, eu acho que uma das características, assim, que me marcaram muito, né, dele em especial e também de outros colegas de Ribeirão Preto,
era essa abertura, né, em relação a jogadores que não eram tão fortes. Então, eu, no caso, era, claro, muito mais fraca, né, do que ele, em termos de força enxadrística, e ele sempre me ouviu, né? Ele sempre perguntava, ele sempre queria saber a nossa opinião sobre as posições, ele gostava de discutir sobre xadrez, né? Isso que eu acho fascinante na figura do Gabriel Nami, é uma pessoa que tem um sentimento em relação ao xadrez que eu vi em poucas pessoas, né? De real interesse, dedicação e paixão. Acho que essa é a principal característica, né, do Gabriel em relação ao xadrez. Acho que ele deixou um grande exemplo, né, além de ser uma figura assim muito gentil, muito engraçada, né, uma pessoa com uma presença assim inexplicável, inexplicável. Eu aprendi muito dele não só de xadrez, mas do exemplo dele em relação ao que o xadrez pode ser para a gente, né? Como o xadrez pode nos inspirar. Ele sempre com um sorriso, sempre muito entusiasmado nos torneios e que também ficava bravo, às vezes ele ficava muito revoltado quando ele perdia posições, né? Ele tinha essa característica também. Quando ele chegava numa posição que ele estava ganho e alguém tentava convencer ele que ele não estava ganho, ele falava, não, mas eu estou ganho, eu estava ganho. E a gente falava, não, Gabriel, veja bem, aqui isso. E ele insistia, né? Talvez ele tivesse um otimismo exagerado em relação às posições, mas enfim, isso também é uma grande característica do perfil único, né? Desse jogador que nós tivemos o prazer e o privilégio de conviver e ter no xadrez brasileiro. Grande saudade, Gabriel. Olá a todos, eu sou Daniela Nami, filha do Ricardo Nami, e venho aqui nesse vídeo trazer um pouquinho do meu pai para vocês. Bom, primeiro eu acho que todo mundo tem a curiosidade de saber como que ele começou no xadrez, né? Como que ele descobriu o xadrez. Ele era criança e ele observava 2 tios meus jogarem xadrez. O tio dele, né? E meu tio avô, que era o meu tio Jorge e o meu tio Carlos. Inclusive tem até um registro dele fazendo essa observação. É uma foto linda que eu vou enviar também para essa homenagem. E durante essas observações, ele foi aprendendo a jogar. E ele começou a gostar, né? E ele começou a se envolver. E aí ele começou a jogar xadrez, estudar xadrez. E assim, disso e dele, da convivência, nós temos histórias engraçadíssimas, né? Eu acho que todo mundo conhece uma história do meu pai. E lógico que comigo e com a família não iria ser diferente, que ele ia aprontar as dele também. Então, eu vou contar algumas, tá? Mas vou contar assim, são histórias hilárias de coisas que ele fazia conosco e que ele aprontava com todo mundo. A primeira delas, ele era criança ainda. E já era uma criança levada e que tinha uma capacidade de aprontar diferente das outras, tá? Por exemplo, uma tia dele, a tia Olga, ela convivia com eles, eram todos muito próximos, né? Era uma família muito grande, todo mundo era muito unido, muito querido, todo mundo muito próximo. E ela fez uma brincadeira com ele e disse que ia viajar para Poços de Caldas e que não ia levar ele. E realmente ela ia para Poços de Caldas e ela não ia levar ele porque ele era uma criança, né? Ele devia ter lá seus 8 anos, alguma coisa assim. Bom, ela pegou, ele falou, a senhora não vai me levar? Não, não vou levar. Ela foi para Poços de Caldas. Pois não é que chegando lá, ele tinha tirado um pé de cada par de sapato dela? Não, gente, pensa só.
olha o nível da arte. Não é aquela arte que você vai ver na hora, entendeu? Você vai ver depois. Diz que ela ficou super brava, mas enfim, tudo com muito... Hoje conto isso com muito carinho, com muita saudade, falando da infância dele, né? E a infância dele, ele era uma criança muito doce. A gente sabe que ele tinha habilidades excepcionais para fazer contas desde criança. Ele fazia as contas de cabeça. Tanto é que o meu avô, o pai dele, ele falava assim, não cansem o menino, né? Porque era meio assim, todo mundo queria ver uma demonstração da capacidade dele, da habilidade dele com os números, né? Então falava, quanto é 5.420 vezes 3.870? E ele, quando era criança, respondia de pronto, né? De bate-pronto. E ele foi foi desenvolvendo esse talento para matemática e para o xadrez, que sempre correram em paralelo na vida dele. Sempre. Eu passei a minha vida vendo meu pai estudar xadrez e matemática. E disso vem as histórias, né? Bom, para começar, meu pai uma vez jogou fogo no quarto que era dele. Porque ele teve uma época que ele pegava mania assim de fumar, que todo mundo sabe que ele fumava muito. Ele fumava e fazia tum com a bituca. E Deus sabe aonde ela caía, né? Uma dessas vezes ela caiu em algum lugar que incendiou o quarto dele. Mas uma outra vez ela caiu numa gaveta de roupa minha, que ele tinha aberto. E eu sei lá por que ele tinha deixado a gaveta aberta. E caiu, essa bituca caiu, gente, e furou uma pilha de camisetas minha. Ela foi furando, assim, ela desceu até o final. Resumo da ópera, eu descobri isso quando eu fui pegar a primeira camiseta furada, a segunda furada, a terceira furada, a quarta furada, até a última camiseta furada, tá? De bituca de cigarro. Mas é só uma história. Bom, enfim, acontece tudo aquilo. Ele vai, compra as camisetas pra mim de novo, né? Essa é uma história dele. Outra história, gente, que eu lembrei agora, foi quando ele tinha comprado 2 carros. Ele tinha um Escort conversível e tinha comprado um Uno pra mim. Isso era lá 1996, 97, sabe? Eu tava prestando um vestibular naquela época. E a gente saía pra tomar café nos postos ali aos arredores de casa e voltava. Bom, ele chegou em casa, do nada, me chamando, sabe? Daniela, entrou me chamando. Que tinham, cadê o carro? O Uno. Cadê o carro? Que tinham roubado o carro. Bom, eu não tinha saído com o carro. Eu falei, pai, roubaram o carro mesmo. Fomos na delegacia. Fizemos um boletim de ocorrência. E saímos procurando o carro. Aí, quando a gente tava assim, já conformado, sabe? Que o carro tinha sido roubado. Aquela tristeza. Eu falei, vamos tomar um café no posto, pai. Vamos tomar um café no posto já que tá tudo ferrado mesmo, né? Tudo danado, vamos lá fumar um cigarro, tomar um café, né? Não é a nossa surpresa que a gente vai chegando no posto, o frentista gesticulando pro meu pai, porque ele tinha que tirar o carro de lá. O carro tava lá. O que aconteceu? Ele foi tomar café, comprar cigarro, isso e aquilo, e voltou a pé e esqueceu que tinha largado o carro lá. Eu olhei aquilo e falei, nossa, graças a Deus. Bom, pegamos o carro, fomos para casa e foi aquele fuzuê para desfazer os BOs e tomamos sabão do delegado. Mas enfim, é uma história que, olha,
nós passamos cortamos um dobrado, porque a gente já tinha desistido do carro. E quando a gente estava chegando no posto, eu e ele vimos um carro. A gente deu muita risada na vida sobre essa história. Foi uma coisa muito legal. E além disso, ele fez muitas peripécias com a gente. Meu pai aprontava. Meu pai gostava de fazer mágica, tá? Não sei se alguém conhece esse lado dele, conheceu esse lado dele. E ele adorava fazer mágica. E vocês sabem que até eu, na idade adulta, eu gostava de ver ele fazendo mágica. Mas quando ele era criança, ele vinha fazer mágica e ele fazia que tirava um limão do meu nariz. Ele tirava qualquer coisa. Ele tinha uma habilidade com a mão, sabe, para fazer a mágica. E ele tinha uma mágica que eu queria que ele tivesse me ensinado. Que ele dava um baralho para você, tá? E um baralho para ele e um baralho para mim. Olha que genial isso. Eu não sei como ele conseguia fazer, gente. Assim, vocês devem conhecer baralho. Então ele dava as cartas vermelhas para mim e ficava com as pretas, tá? Um jogo de baralho para mim e um para ele. Aí eu tinha que repetir tudo que ele fazia com o baralho. Se ele dava batia 2 vezes o baralho, eu tinha que embaralhar 2 vezes o baralho. Se ele cortava o baralho, eu tinha que cortar o baralho. Tudo exatamente o que ele fazia. Aí eu tirava uma carta. E ele tirava uma no dele. Gente, e as cartas eram 100% das vezes iguais. Eu não sei como ele fazia aquela mágica. Todas as outras eu sei, tipo, pegar o baralho, você tirava uma carta, tirava o 6 de paus, aí ele pegava e jogava no chão o baralho e virava só o 6 de paus. Hoje a gente sabe como faz isso. Mas essa mágica da gente pegar ele pegar um maço de baralho, né, um jogo de baralho e fazer, embaralhar e etc., e ter pegar a carta igual, gente, isso eu não sei. Não sei até hoje como ele fazia, tá? Bom, além desse hábito de fazer mágica, né? Era um hobby dele fazer mágica. Ele aprendeu a fumar fazendo mágica. Isso é o que ele me contou. Ele também adorava animais. Adorava animais, gente. Isso daí eu herdei dele. Que eu sou médica veterinária. E nós tínhamos um papagaio. Esse papagaio, eu que achei na rua. Ele estava sendo atacado por um gato papagaio. E eu fui lá e peguei o papagaio e levei para casa. Isso eu tinha lá meus 18 anos. Mas o papagaio tinha que cortar a asa dele, né? Para ele não voar. Mas só que o meu pai achava que era uma violência a gente cortar a asa do papagaio. Que o papagaio tinha que ter o direito de sentir o ar, né? De sentir um voo, de sentir, enfim, de viver. Meu pai tinha muito isso, esse negócio de deixar as pessoas viverem, né? Todos os seres vivos viverem. O amor à vida. E, bom, mas tinha que cortar a asa do papagaio, porque senão o papagaio voava. Aí, qual era o dilema dele? Era esse. Como que ele foi resolver esse dilema, gente? Ele punha o papagaio no ombro, tá? E saía pra andar de bicicleta com o papagaio, pro papagaio sentir o vento. Olha, foi uma solução genial. E o papagaio amava ele, amava de paixão. Então, como era o passeio? O passeio era ele de bicicleta com o papagaio. Aí ele chegava em casa, continuava com o papagaio no ombro. Aí pegava o Fred, tá, que era o cachorro, ia passear na praça. E ele também não achava justo o papagaio não ter acesso a árvores, ao ambiente natural dele. Então ele deixava o papagaio subir nas árvores. Mas aí quando o papagaio subia, o papagaio não queria descer. Aí o que ele fazia? Ele arrancava o galho que o papagaio tava, vinha com o galho todo e enfiava o galho no puleiro do papagaio.
E ali o papagaio passava o dia todo destruindo aquele galho, né? E se divertindo. E o papagaio era apaixonado por ele. E ele, com esse lance de não querer deixar o papagaio, cortar a asa do papagaio, e não queria que o papagaio ficasse na gaiola, e não queria que isso, não queria que aquilo. Bom, esse papagaio, ele acabou voando e fugindo, tá? E ele invocou que o papagaio estava no vizinho. Que ele chegava lá, chamava um papagaio, e o papagaio respondia. Aí ele me levou lá. Falou, escuta aqui. Olha aqui, o papagaio tá aqui, meu papagaio tá aqui. Enfim, eu acho que o papagaio realmente ficou lá, foi pra casa do homem, mas o homem enfiou o papagaio numa gaiola. E a gente nunca mais teve como reaver o papagaio. Mas ele fazia coisas geniais com esse papagaio. E com o Fred, o cachorro, ele também fazia. A gente morava ali perto do Boulevard. Algumas pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui devem saber de onde eu tô falando. E tem uma praça ali embaixo. E ele levava o Fred nessa praça. Só que ele ensinou o Fred aonde eram as tocas das corujas, né? Eu tô me segurando muito aqui pra não rir, pra conseguir falar tudo certinho. E aí uma vez eu tava em Londrina, ele falou, vamos passear com o Fred. Falei, então tá bom, vamos. Chegou lá na praça, ele soltou o Fred. E ele saiu correndo pra debaixo de uma árvore e falou, vem, Daniela. Eu falei, mas pai, o que tá acontecendo? E eu corri pra debaixo da árvore com ele. Bom, não é minha surpresa que o Fred tinha ido cutucar as corujas, porque coruja faz um ninho na terra, né? Ela faz um buraquinho e faz um ninho. O Fred ia cutucar as corujas vinham e voavam em cima do Fred e machucavam o Fred. E a gente tinha que ficar embaixo da árvore para elas não fazerem o mesmo com a gente. Olha isso, gente, que meu pai ensinava pro cachorro. Mas olha, assim, são histórias. Eu tenho muitas histórias para contar do meu pai. Mas muitas, muitas. Uma vez ele falou que ia me comprar uma moto. Aí ele falou, olha, porque eu pegava o carro dele quando eu era adolescente, gente, e sumia. Eu dei trabalho para ele, hein? Eu dei trabalho. Então eu pegava o carro e subia. Aí um dia ele invocou e falou assim, eu vou comprar uma moto para você. Aí ele achou um cara que estava vendendo 2 motos. Esse rapaz chegou lá em casa com as 2 motos. Aí o que ele foi fazer? Ele foi testar uma moto, né? Era uma CB400. Gente, eu não sei andar de moto até hoje. Meu pai queria me dar uma moto. Aí ele pegou a CB400 assim, desceu e caiu com a moto do rapaz. Ele caiu e quebrou a moto do rapaz. Ele voltou com a moto toda esbudegada. Falou, Daniela, eu não vou te dar isso não, é muito perigoso. Pagou o conserto pro cara e mandou o cara embora. Aí depois ele me comprou um carro, ele me comprou um Uno, né? Então, assim, é mais uma história, assim, que a gente conta, ninguém acredita, né? E mesmo depois de estar doente, ele também não parava. Ele não parava com esse humor dele. Ele nunca perdeu esse humor dele, né? Ele tinha paixão por cabelo, pelo cabelo dele. Esse daí eu também herdei dele. Eu tenho paixão pelo cabelo, sabe? Por ter o cabelão, por não sei o quê. E a gente sempre cuidava muito do cabelo, gostava muito do cabelo. E quando ele ficou doente, naturalmente ele perdeu muito cabelo, né? Porque pela própria doença, pela idade, não era tanto pela químio. Os médicos diziam que a químio que ele fez não derrubava tanto o cabelo dele, né? Mas aí, o médico dele era totalmente careca, né?
E ele perguntou pro médico como que tava o cabelo dele. Perguntou, falou assim, ai doutor, meu cabelo tal, eu tava na consulta, né? Falou assim, ai meu cabelo tal, como que tá meu cabelo? Ele falou assim, não, Nami, não se preocupa com isso não, tá igual o meu. Mas ele entrou pra sala pra fazer quimioterapia, ele olhou pra mim assim, todo pé da vida, e falou, eu tô completamente careca. Eu falei, por que, pai? Eu tô completamente careca. Eu falei, você não tá careca. Ele não tava careca. Bom, eu demorei, eu acho que 1 ano pra me tocar do que ele tinha falado aquele dia, entendeu? Porque o médico falou pra ele. Falou, não, Nami, seu cabelo tá igual o meu, tal, não sei o quê. Mas só que o médico era careca, sabe? Então ele achou que ele tava completamente careca, mas ele não tava. Depois ele se conformou que ele tava com o cabelo e tudo. Mas ele, gente, a vida inteira foi a pessoa que vocês conheceram. Amoroso, carinhoso, tá? O que ele era pra vocês, como amigos, ele era pra mim, mas além de amigo, ele era meu pai. Ele era meu companheiro da minha vida. E não tem um dia da minha vida que eu não sinta falta dele. Que eu não lamente a ida dele, a partida precoce dele. Precoce. É difícil. É muito difícil compreender, né? Como uma pessoa como ele parte tão precocemente. Uma das conclusões que eu cheguei é que esse mundo é tóxico. Tóxico para candura. Esse mundo é tóxico. E meu pai foi. Mas ele deixou histórias, ele deixou amigos, ele deixou pessoas que se lembram dele depois de 9 anos da sua partida e preparam uma homenagem para ele. Isso, por si só, já diz quem ele foi. Um beijo para todos vocês e muito obrigada por manter meu pai vivo, plenamente vivo em seus corações. Até a próxima.